enquanto, quinta-feira é de tempo estável, né? Mas fique atento aí, minha querida, meu querido, porque devemos ter mudanças, assim como eu já falei, né? E hoje, por aqui, tem muita coisa boa. E nós queremos a sua participação, é claro, aqui no nosso WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre estelionato amoroso. Você já caiu em algum tipo de golpe? Teve um parceiro, namorado, companheira que te usou para obter ganhos financeiros? Compartilha com a gente no 99101-5372. Se você não quiser se identificar, pede para a nossa produção assim, ó, não fala meu nome, não coloca o meu nome, que tá tudo certo, tá? E você pode sim mandar também a sua pergunta, que daqui a pouquinho nós vamos ter uma entrevista muito bacana com o advogado sobre esse caso, tá bom? Vai participando aí. Se você tiver aquele amigo, o meu primo se envolveu, também vale, tá? Você já deve ter assistido ou ouvido falar do Golpista do Tinder, certo? A série conta a história de um rapaz que se passa por um magnata de diamantes e conquista mulheres por meio da internet. Mas será que o estelionato amoroso existe mesmo na realidade? Com certeza, né? Roda o VT. Você sabe o que é estelionato amoroso? É quando uma pessoa se aproveita de um relacionamento amoroso para tirar algum tipo de vantagem, seja ela financeira, patrimonial ou até de sentimentos. Mas será que as pessoas já tiveram uma experiência semelhante ao golpista do Tinder? Não é uma pessoa que eu procuraria para a minha vida, né? Hoje em dia eu sou uma pessoa casada e meu marido nem pensa em passar pela cabeça uma coisa dessa. Então seria uma pessoa que na minha vida não estaria do meu lado. Não, desse tipo não. Quero mais vida boa mesmo, tipo lazer, sem compromisso. Ter o conhecimento da pessoa que está do lado, né? A minha dica é essa, saber quem está do seu lado para ver se é interesse ou não. Porque a gente procura sempre ser certinho e muitas vezes, se de repente se envolver com uma pessoa assim, é complicado, né? Para que o estelionato amoroso seja configurado, deve existir a intenção de enganar a vítima e uma situação de abuso. A pena para quem pratica esse crime é de reclusão de 1 a 5 anos mais multa. Douglas sentiu na pele. Ele caiu no golpe e foi vítima de estelionato amoroso por uma ex-namorada. Tipo, traficante, né? E aí me usou mais para pagar aluguel e tal, e daí depois que conseguiu um emprego me jogou fora. Mas, né, faz parte, então você vai aprendendo, né, com a vida e com o tempo você vai se moldando, né, dessas coisas que podem acontecer, né. Eu tive em alguns relacionamentos de que não deram certo, mas por opção própria eu saí disso, alguns relacionamentos tóxicos. Hoje em dia a gente tem que conhecer a pessoa, pegar o nome dela, ir no Facebook, ir no Insta e sempre, né, para não cair nisso, porque além de prejuízos materiais, ainda vão ser prejuízos psicológicos, né? Mas como prevenir e não cair em golpes? Para se proteger do estelionato amoroso, é importante tomar algumas medidas preventivas, como evitar clicar em links suspeitos, não fornecer informações pessoais em sites desconhecidos, manter o antivírus atualizado e, principalmente, conhecer as pessoas antes de qualquer tipo de relação. E recentemente, um grupo de 9 mulheres acusou um homem que elas conheceram em um aplicativo de relacionamento de ter aplicado golpes que somam cerca de R$1.600.000. Esse homem em questão já foi condenado em 2019 por estelionato e, para enganar as vítimas, usava diferentes sobrenomes. Dizia ser um produtor musical muito famoso, de uma grande gravadora, né? Todo mundo ficou sabendo, além também de ter escrito músicas de sucesso, hits sertanejos gravados por cantores famosos e muito mais. E um caso de estelionato amoroso, né, que está cada vez mais comum, tem ganhado sim proporção e hoje nós vamos também conversar sobre esse assunto. Estou recebendo aqui o advogado Franklin Assis. Boa tarde, Franklin, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa. Prazer é todo nosso te receber para esse assunto tão sério e também delicado, né? Franklin, dados da Polícia Civil revelam que só em 2021, 5 milhões de brasileiros foram vítimas deste tipo de golpe. Dá para dizer que esse é um tipo de crime que está em crescimento? Não só esse, diversos crimes desse tipo de natureza patrimonial, ele é crescente.
A grande questão é que a vítima, numa situação dessa, ela se sente depois constrangida, ela não quer denunciar depois que o dano acontece, ela retém a motivação para denunciar, apontar a pessoa, se envergonha do que aconteceu e acaba retraindo. Então esses dados, embora eles são reais, mas eu entendo que exista uma cifra negra por trás disso aí que não foi revelada e é crescente. E é crescente. Muitas pessoas também, né, acabam ficando com medo, né, de fazer essa denúncia, né? Então acabam ficando retraídas. Então os números tendem a ser maiores também, né? Tendem a ser maiores. E por que as pessoas ficam... Eu não diria medo, eu diria as pessoas... Uma espécie de vergonha, né? Por ter caído, acreditado nisso, né? Exatamente. Por ter se sentido enganada, por ter sentido atraída por alguém que... E nesses casos, mulheres, e não só mulheres, homens também, né? Se sentem... as pessoas elas têm a propensão de identificar vítimas em estado de vulnerabilidade e aí fazem a festa. Franklin, muitos usam redes sociais, aplicativos. Isso faz a gente redobrar o cuidado, né? Porque ali nós temos um cardápio digital, muitas vezes, e as pessoas na carência acabam indo, clicando, né? Quer ouvir, né? Parece que, né, que o golpista, vamos chamar assim, sabe o que falar exatamente naquele momento, né? Sim, é muito corriqueiro para a gente que trabalha com isso, conjugar a astúcia com a vulnerabilidade. Quando astúcia e vulnerabilidade se unem, o astuto ele sempre vai conseguir uma vantagem em cima da vítima vulnerável. Franklin, aproveitando, claro, né, a sua vasta experiência, né, no direito, como que a mulher ou o homem, né, como que o ser humano, para não cair num golpe desse, deve ficar atento? Bom, primeiramente, nem tudo que reluz é ouro. Tem que saber separar o emocional, a carência, porque envolve muito emocional. E o estelionatário, o golpista, ele vai atingir exatamente o emocional da vítima. E aqui eu vou ser bem imparcial e dizer que é tanto para homens quanto para mulheres. Não são só mulheres que caem no conto dos homens. Os homens também caem no conto das mulheres e há uma cifra recorrente com relação a isso. Eu acho que a moda antiga, o conhecer, o olhar nos olhos, entender a verdadeira intenção da pessoa é o caminho mais correto. E se eventualmente acontecer e cair, não se envergonhar, denunciar. Com certeza, a gente denuncia sempre. Agora, digamos que a pessoa está aí, caiu no golpe, puxa vida, e agora, Franklin, o que eu faço? Primeira coisa é romper com o paradigma da vergonha, não tem que se envergonhar, procurar as autoridades, relatar o que aconteceu, porque às vezes o golpe ele é seguido de outras situações, de ameaças, e neste caso, quando a mulher, no estado de vulnerabilidade, se sentindo ameaçada, ela pode se valer não só do Instituto do Código Penal, que é o estelionato, mas ela também pode se valer de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, que encaixa exatamente numa situação dessa. Então, primeiro, romper com a vergonha, não tem que se envergonhar. Meu Deus, caí num golpe. Caiu num golpe? Relate às autoridades. Primeira coisa, rompa com esse paradigma, mas agora como é que eu vou cair no conto? Não importa, relate às autoridades, porque às vezes essa pessoa ela já tem recorrentes passagens neste mesmo segmento, as autoridades possivelmente já tenham um histórico dela e é possível que ele possa ser que a justiça possa cobrar dele aí um eventual prejuízo causado à vítima. E são vários prejuízos, né? A gente fala muito em prejuízos financeiros, patrimoniais, mas também existe o prejuízo que a pessoa, o psicológico dela, né? E também é muito importante. Sim, né? E é nesse ponto que a Lei Maria da Penha, ela garante, neste caso à mulher, uma proteção específica para as possíveis vítimas. O meu conselho é se atentar, que nem tudo que reluz é ouro, né? Um ditado muito popular. Esse é o primeiro sinal, né? Fique é. atenta, né? Para você não cair no golpe, né? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é fácil demais também pode ser bom, né, doutor? Sim, conheça, se interaja com a pessoa. E geralmente essas pessoas eles têm um poder de envolvimento muito grande, muito forte. Quando a pessoa civil ela já está envolvida numa relação de vulnerabilidade, e aí começa a despender patrimônio, aí os prejuízos são depois imensuráveis, tanto patrimoniais quanto psicológicos. Doutor, para finalizarmos, lembrando que esse tipo de golpe é crime e qual é a pena? O que prevê? Tem prisão? Tem prisão, né? Tem prisão. Geralmente esse crime ele vai caminhar para a linha do estelionato, infelizmente é uma pena pequena,
Mas a vítima, ela acaba sendo protegida pelos institutos da Lei Maria da Penha, que ela pode conseguir uma medida protetiva, uma reparação do dano, desde que o golpista ou a golpista seja identificada. Não é uma pena que vai colocar na cadeia, a menos que seja reiteradas situações, como temos casos aí de valores expressivos, mas a pena em si do Código Penal que cuida desse instituto, ela não é uma pena expressiva e talvez por isso fomenta esse tipo de atividade. Ela vai de 1 a 5 anos, Vai mais de 1 a multa, 5 anos. dependendo do caso. E como começa de 1, então inicialmente não vai prever prisão, então ele vai ser intimado, vai ser chamado para prestar um depoimento e às vezes por isso, por não ter uma consequência mais grave, as vítimas acabam recuando para falar, isso não vai dar em nada, então vamos deixar assim. Não deve. Tem que notificar as autoridades, porque uma passa, duas passa, a partir da terceira isso vai criando um volume e sim, a pessoa pode ser penalizada. Agora o senhor me falou aqui, me surgiu aqui uma dúvida, o golpista, a golpista nesse caso, devolve o valor à vítima quando se trata de financeiro, patrimonial? É possível, né? Não, isso não acontece automaticamente. Né? Isso vai prazo, né? Isso vai demandar uma ação judicial de cobrança ou de indenização, que geralmente essas pessoas já manipulam patrimônio, vão sumir do mapa, como eu falei há pouco, porque existem duas consequências. Existe a consequência criminal e existe a consequência patrimonial, civil. Civil, nós estamos falando de indenização. Criminal, crime, um processo, crime, prisão e etc. Geralmente, a pessoa não vai reaver valores que, no caso, despenderam, além dos danos que eu vejo que são os mais graves, que são os danos psicológicos. Sem sombra de dúvidas, concordo, viu? Doutor, obrigada. Franklin agradeço. Assis, foi um prazer te receber aqui. Espero que você retorne em outras oportunidades. Retornaremos para tratar de assuntos assim, dessa envergadura. Muito obrigado.